Muito boa tarde. Uma mulher de 31 anos e um jovem de 18 foram ontem atingidos a tiro na Quinta das Mós, em Camarate. Os disparos terão sido feitos no interior de um carro em movimento e nós temos lá no local onde tudo aconteceu o nosso repórter, o Luís Maia. Bom dia, Luís. Bom, boa tarde, é mais boa tarde. Boa tarde. E nós estamos precisamente no local onde tudo aconteceu. O carro, afinal, estacionou mesmo aqui neste sítio. Vinham 5 indivíduos lá dentro e pelo menos 2 deles saíram de caçadeira em punho e abriram fogo contra as mulheres e crianças que se encontravam no largo aqui deste bairro. Quem aqui esteve descreve um cenário de pânico, descreve um cenário de mulheres a protegerem as crianças com o próprio corpo. Ouviam-se tiros, terão sido disparados cerca de meia dúzia de tiros de caçadeira e toda a gente naturalmente a tentar proteger os seus, designadamente as mulheres a tentarem proteger as crianças. E este crime terá tido origem em motivos passionais. Tanto quanto conseguimos apurar, um dos homens que disparou aqui ontem, que abriu fogo sobre a multidão, terá tido um relacionamento com uma mulher que vive aqui no bairro e terá sido por causa dela que veio aqui disparar. Nós entrevistámos esta pessoa que nos conta, na primeira pessoa, os momentos de pânico e também o enquadramento daquilo que aconteceu aqui ontem. E senhora, houve aqui um tiroteio ontem e a senhora conhecia pelo menos um dos homens que disparou. Sim, conhecia todos. E então, eles dispararam porquê? Porque a minha cunhada vendia em Sacavém e por acaso deu com a casa onde ele vivia, tive 9 anos com ele, viver. A senhora foi companheira de um dos homens que disparou aqui ontem? Exatamente. Fui companheira de um dos homens, 9 anos. Ele saiu há coisa de 10 meses. Saiu de onde? Do estabelecimento prisional, estava detido. Qual tinha sido o crime que ele tinha cometido? Um homicídio. Tinha sido um homicídio. Ele tinha saído há coisa dos 10 meses. A minha cunhada, por acaso, foi àquele prédio vender roupas. Viu ela sair da casa. Ele ameaçou a minha cunhada, queria bater à minha cunhada ligou e fui lá. Ele depois ligou-me a ameaçar que vinha aqui a mandar tiros. E a senhora atualmente já não é companheira dele? Não sou companheira dele. E porquê é que ele teria querido vir para cá, disparar sobre si, por exemplo? Porque a minha cunhada disse, não tens vergonha de fazeres isso à minha cunhada, aguentou tanto tempo, não sei. E o que é que ele lhe fez assim? A mim, abandonou-me só. Abandonou e muitas vezes ameaçava-me. E trocou-a por outra pessoa, foi isso? Exatamente, ameaçava-me. E ameaçava de quê, exatamente? Para eu não falar nada, o que sabia sobre ele e pronto, essas coisas assim. Então, a sua cunhada, quando ontem falou mal com ele, vai lá por ele a ter trocado, ele disse que vinha cá vingar-se. Sim, veio vingar-se mesmo. Mandou tiros aqui e tudo. Quantos homens é que dispararam sobre as pessoas que aqui estavam? Foi o Mauro e o Bruno, a que atirou. A disparar. E eram, portanto, 2 pessoas e depois havia mais gente dentro do carro? Sim, vinham 5 pessoas no carro. E aqui na rua? Estava muita gente? Quem é que estava aqui na rua? Só crianças e mulheres, praticamente. Era só crianças e mulheres. E eles deram volta à zona, pararam ali o carro e foram-se a rir, fazer risotas ainda por cima. Dispararam para cá. Eu pus-me ali e eles apontaram com a arma e só tive tempo de fugir, que eles vinham mesmo para matar. Muito obrigado. 2 pessoas ficaram feridas, eram ferimentos ligeiros, felizmente, mas 2 pessoas ficaram feridas, nenhuma criança foi atingida. De qualquer das formas, pelo menos um dos homens que terá saído do carro de caçadeira em punho e que terá aberto fogo sobre os transeuntes terá cadastro e talvez por isso também, e por ser uma pessoa conhecida, alguns habitantes aqui do bairro têm medo. Ontem à noite, alguns deles nem sequer passaram a noite em casa. Muito obrigado, Luís Maia. Ora, aqui está um relato que nos deixa um bocadinho atemorizados pela segurança desta senhora que falou de uma maneira tão clara, enfim, dos protagonistas, ou pelo menos daqueles que ela acha que são os protagonistas desta história. Bom, cumprimento os nossos especialistas, bom dia, do Pedro Proença e o do Paulo Sargento. Digo já que o nosso Hernani Carvalho continua um bocadinho aqui com a sua voz ainda não está totalmente recuperada e tem que fazer um período de repouso maior. Só por isso, antes de que me inundem o Facebook à procura do nosso Hernani. Mas está ótimo. Portanto, vamos então passar já aqui a hora. E está sempre perto de nós. E está sempre muito perto de nós, podemos dizer mesmo. E aliás, sobre nós. E aliás, há uma coisa que não devia ser eu a dizer, sim, mas aquela rouquidão ainda lhe põe a voz mais sexy. Super sexy, por isso é que ele tem que ter muito Mas a cuidado. dizê-lo ainda bem que foi professor. Exatamente. Vamos então avaliar o que é que se passou aqui. Isto é uma tentativa de homicídio ou não? Aparentemente será uma tentativa de homicídio. Esta senhora
pôs tudo em pratos limpos, Eu estou a ter um de bocadinho preocupada. de uma forma pouco habitual e bastante corajosa, diga-se de passagem. Exatamente. Resta saber se depois, num tribunal, as coisas se vão passar da mesma forma e com a mesma convicção e com a mesma certeza. É óbvio que estas declarações que são prestadas e este apontar do dedo a 2 ou 3 suspeitos, identificando-os pelo nome, não serve como prova em tribunal. Portanto, estas declarações, para terem algum valor numa fase pré-inquérito ou durante o inquérito, para serem depois utilizadas em julgamentos, esta senhora depois se calar ou inverter alterar a sua versão dos factos em julgamento, tudo isto que esta senhora disse aqui não vale rigorosamente de nada. De qualquer forma, estamos a falar de mais um incidente que envolve armas de fogo, estamos a falar de mais um incidente que envolve indivíduos que alegadamente já terão cumprido penas de prisão por crimes graves. O Hernani diz muitas vezes, e põe em causa muitas vezes, a eficácia dos processos de ressocialização no nosso sistema prisional. Portanto, este indivíduo, um dos indivíduos apontados por esta senhora, estaria já indiciado ou terá cumprido pena por homicídio e isso, aparentemente, esse cumprimento dessa pena não o terá ajudado muito em termos daquilo que é a alteração do comportamento que se imporia a alguém que já cumpriu uma pena por homicídio. Se a vontade foi de matar, portanto, não houve aqui alteração nenhuma. Para dizer também uma coisa que é interessante, eu esta manhã, por coincidência, estive a falar com o indivíduo da investigação criminal da PSP e estávamos com o jornal a comentar este caso e ele disse uma coisa que é interessante para as pessoas também terem uma ideia de como é que estas coisas se processam. Nestes bairros, quando há este tipo de incidentes, normalmente, quando chega a polícia, a primeira versão, que é uma versão quase sempre comum a todos estes factos, é que foi um crime passional. Portanto, a PSP está muito habituada a, quando há estes incidentes de tiros, a primeira versão, a versão que é imediatamente apresentada por todos os envolvidos, um caso de relação mal resolvida. Por todos os envolvidos, sejam os agressores, sejam as vítimas, é que há aqui questões de índole passional, relações mal resolvidas. A PSP, que tem já muitos anos de experiência a lidar com estes casos, trabalha depois a outra vertente destas situações, que é, muitas vezes, estes casos que são apresentados rapidamente a público como crimes passionais, visam ocultar outro tipo de criminalidade. E, normalmente, o que é que a PSP faz? Deixa a investigação criminal no plano da tentativa de homicídio, havendo armas de fogo para a Polícia Judiciária, e vai a seguir ao processo pedir uma certidão para investigar outro tipo de crimes, nomeadamente a existência de crime de tráfico de estupefacientes. E, portanto, muitas vezes, e isto foi-me dito por um agente da PSP, que está envolvido neste tipo de investigação, esta vontade de imediatamente explicar estas ocorrências violentas com o crime passional são de forma a ocultar outro tipo de criminalidade. E deixem-me aqui manifestar alguma estranheza pelo facto desta senhora, que terá sido aparentemente avisada com os tiros, se justificar dizendo que seria ela o alvo, uma vez que este indivíduo, tal alegado agressor, não se conformaria com uma separação e com o fim de uma relação, mas foi ela a primeira a dizer às câmaras de televisão e ao Luís Maia que foi ele que a abandonou. Portanto, se foi ele que a abandonou, se foi o indivíduo que a deixou, foi um dos homens com que esta senhora viveu, portanto, não me parece que haja aqui, e o professor Paulo Sargento pode explicar depois melhor do que eu, uma manifestação de uma relação afetiva tão significativa que permita justificar que alguém a tente matar esta senhora. Provavelmente haverá aqui outras histórias que compete à polícia agora. Esta senhora vai contar a primeira história conveniente, é isso? Portanto, para a PSP, posso eu dizer que isto é a primeira história que é a mais conveniente. Agora terá que superar o resto. Doutor Paulo Sargento, diga lá. Sim, é engraçado esta maneira do Dr. Pedro explicar isto. De facto, é muito engraçado porque é a experiência que nós vamos ter, de facto, neste tipo de envolvente social, onde estão reconhecidamente por metro quadrado mais pessoas que são indiciadas, que são presas, que cometem crimes. Portanto, não quer dizer com isto que os bairros de natureza social estejam pejados de criminosos, o que quer dizer é que nós observamos uma maior frequência destas pessoas na prisão, sobretudo por crimes ligados ao tráfico de droga. Portanto, esta é de facto a realidade. E é também a realidade
que muitas vezes a primeira informação é a informação de camuflagem. Isto é, há um sentido de identidade do próprio bairro, de autoproteção. Até porque se não houver, as pessoas que lá vivem com problemas sérios e com ameaças e são, digamos, E é um mundo com regras muito próprias. com regras muito próprias. Há, na realidade, este tipo de digamos, camuflagem de dissuasão. A não ser assim, não se percebia como é que a senhora teria, de facto, enfim, esta coragem de dizer foi este, foi aquele, não é? Bom, por outro lado, o Dr. Pedro aqui disse uma coisa interessante, muito interessante mesmo, que é, de facto, alegar uma coisa e depois dizer o seu próprio contrário. Ou seja, nós estávamos a dizer que ele ficou, enfim, mal resolvido pela relação que se interrompeu com esta senhora e depois a senhora dizer que ele, enfim, a tinha abandonado, viveu com ele 9 anos, depois ele veio da prisão, depois mais uns 10 meses, quer dizer, há aqui uma história muito confusa. Pode estar isto na cabeça da senhora, eventualmente, até para, no fundo, muitas vezes, ressarcir-se e encher o seu ego. Ok, ele ficou tão desesperado, gosta tanto de mim que... Isto pode eventualmente estar, mas eu estou aqui com o Dr. Pedro. Para mim há aqui outro gato, há mais contornos na história. E infelizmente, quer dizer, isto é um cenário que se vê diariamente e uma atenção especial para estas populações que vivem nestes bairros onde impera alguma criminalidade. Estas populações são um pouco protegidas, porque nestes bairros não há só criminosos. E as pessoas que levam o seu dia-a-dia como cidadãos exemplares, muitas vezes são submetidas a um medo intenso por gangues que coabitam, uma pressão e que necessitam de proteção. E aí, quer queiramos, quer não temos eficácia do ponto de vista da proteção. Aliás, se me permitem, em muitos destes bairros até a polícia tem algum receio, e fundado muitas vezes, de entrar. E, portanto, é preciso dar atenção especial a estes pequenos, enfim, acontecimentos que são grandes sob o ponto de vista da segurança das pessoas e que importa, de facto, nós termos também projetos do ponto de vista da segurança do Ministério da Justiça e da Administração Interna que deem conta da necessidade destes bairros terem outro tipo de abordagem. Muito bem. Eu julgo que o Dr. Pedro Proença tem uma nota para fazer que tem a ver